Bom, pessoal, vamos aí agora para a nossa parte 2 da nossa aula. Naquela primeira aula, no primeiro vídeo, eu falei a respeito da Guerra Fria, sobre as características da Guerra Fria, né? Então, eu falei a definição da Guerra Fria, falei sobre a Cortina de Ferro, sobre o macartismo, sobre as disputas, os acordos, né, que nós tivemos aí durante a Guerra Fria. E a Guerra Fria, como eu disse no primeiro vídeo, eles disputavam áreas de influência e influenciavam em alguns conflitos. E não foi diferente com a China, né? Quando ocorre a Revolução Chinesa em 1949. Na nossa aula, na nossa última aula de hoje, dia 27/8, terça-feira, eu não cheguei a falar de fato do início da Revolução Chinesa, né? Nós estamos falando tudo aquilo que eu já falei até agora, pessoal, são todos os antecedentes da Revolução Chinesa, tá? A Revolução Chinesa ela vai acontecer em 1949. Tudo que eu falei até agora são os antecedentes, tá? Então eu vou recapitular tudo novamente aqui, pessoal. Então, é, o primeiro ponto, né, que que nós temos aí, né? A China, pessoal, lá no final do século XIX e no início do século XX, a China era um território que tinha sido invadido por uma série de potências estrangeiras, né? Naquele contexto do imperialismo, que as potências estavam em busca de mercado consumidor, de matéria-prima, né? Então, a China não foi só a África, né? Lembra que a África foi dividida, enfim, a Ásia também foi invadida e a China foi um dos territórios que sofreu com essa invasão, tá? E o principal país aí que invadiu a China e que dominou a China foram os ingleses. Inclusive, nós tivemos a Guerra do Ópio, onde a China teve que entregar o território de Hong Kong, que ficou sob domínio inglês até 1990, e a China também teve que abrir vários portos para a Inglaterra aí, tá? Durante esse período aí do imperialismo, ou também pode ser chamado de neocolonialismo, tá? E durante todo esse período, né, a China, ela era uma monarquia, né, de uma tradição milenária, enfim, das famílias, enfim, aí passaram pela sucessão aí, e a China era uma monarquia, tá? A China era uma monarquia, porém, uma boa parte dos chineses, da população chinesa, eles estavam insatisfeitos com esse domínio das potências estrangeiras. Porque os estrangeiros, a monarquia, permitia que os estrangeiros dominassem, explorassem a China, né? Então começou a surgir ali na China grupos nacionalistas, né, que nós vamos chamar de Kuomintang, que vai se tornar um partido, inclusive o Kuomintang, o Partido Nacionalista. Então surgem grupos nacionalistas que vão fazer várias revoltas na China contra essas potências estrangeiras. E esses revoltosos nacionalistas, eles entendem o seguinte, que só é possível acabar com com as potências, com a influência das potências estrangeiras na China, a partir do momento que acabasse ele ali com a monarquia. E aí ocorre a Revolução em 1912, que é quando os nacionalistas, né, liderados aí pelo Sun Yat-sen, colocam fim à monarquia, derrubam a monarquia em 1912 e dão início à república. Dão início a uma república na China. E aí é formado um governo em torno aí do Sun Yat-sen, que é considerado o primeiro presidente da China, tá? Só que o Sun Yat-sen, assim que ele assume, não vão pensando vocês que ele assumiu e já melhorou tudo na China, não. Quando o Sun Yat-sen ele some, ele vai ter alguns problemas. Primeiro, ele vai ter a questão das potências estrangeiras que ainda estão na China, né? E ele vai ter uma outra questão, né? Que são os chamados senhores de guerra, né? Esses senhores de guerra, pessoal, eram como se fossem chefes militares, enfim, homens de influência nas regiões ali da China.
né? E esses chefes militares, esses senhores de guerra, eles estavam do lado e tinham apoio das potências estrangeiras, tá? Então, os nacionalistas, liderados aí pelo Sun Yat-sen, vão ter que lutar tanto contra as potências estrangeiras, tanto contra os senhores de guerra. Então, a situação não vai ficar muito boa na China, né? Porque eles vão ter que lutar contra essas duas forças aí. E no meio desse contexto todo, no meio dessa confusão toda, vai desapontar na China o Partido Comunista Chinês, o PCC, tá? Lembrando que não foi só na China que surgiu o Partido Comunista nessa mesma época. No mundo inteiro, nessa época, estavam surgindo os primeiros partidos comunistas. E esses partidos comunistas, eles surgiram ali na China, pelo sucesso da Revolução Russa, em 1917. Então, começou a surgir esses vários partidos, comunistas. E na China não foi diferente, como assim no Brasil, em 1922, também surgiu ali o Partido, Comunista Brasileiro, tá? Então, surge em 1921 o Partido Comunista Chinês, o PCC, que tinha como líder um cara chamado Mao Tse-tung, tá? E é fundado, então, o Partido Comunista, tá? Só que o que acontece? O Partido Comunista surge e o Mao Tse-tung ele tinha na cabeça que ele tinha que fazer uma revolução na China e implantar o socialismo. Só que nessa época, quem governava a Rússia era o Stalin ainda. E o Stalin chama o Mao Tse-tung e fala: olha, não é o momento ainda para vocês fazerem uma revolução, né? Vocês ainda não têm condições não estão preparados ainda para fazer essa transição do capitalismo para o socialismo, né? Então, a melhor atitude que vocês podem ter é se aliar, se juntar aos nacionalistas, ao Kuomintang. E foi isso que o Mao Tse-tung fez. Ele cria o partido e mais ou menos ali, né, de 1922, mais ou menos, até 1925, né, a relação entre comunistas e nacionalistas vai ser pacífica. Eles vão ser aliados, tá? E por que que os nacionalistas aceitaram os comunistas? Eles aceitaram os comunistas porque a União Soviética, que era uma aliada dos comunistas, fornecia armas e vários outros recursos para eles, né, para os nacionalistas, para eles lutarem contra os senhores de guerra e contra as potências estrangeiras. Então, por isso que os nacionalistas aceitaram os comunistas. Então, eles viveram ali até 1925 de forma harmônica, tá? Claro que essa aliança entre comunistas e nacionalistas, eles ficaram todos submetidos sob o comando do Sun Yat-sen, mas viviam de forma pacífica, tá? É claro que os nacionalistas só aceitaram os comunistas pelos armamentos que a União Soviética estava mandando, né? Se não fosse isso, provavelmente os nacionalistas, eles não aceitariam os comunistas, tá? Bom, porém, essa relação dos nacionalistas com os comunistas, ela se modificou a partir de 1925. Por quê? Em 1925, o Sun Yat-sen ele morre, bateu as botas. E quem vai assumir o lugar dele lá no Partido Nacionalista, no Kuomintang, é o Chiang Kai-shek. Nome estranho, mas é esse nome, é o Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek ele vai assumir o poder, tá? Lá do Kuomintang, a partir de 1925, e com a ascensão dele, né? Ele vai perceber que os comunistas estão muito fortes ali na China, e o Chiang Kai-shek, então, ele começa a perseguir, a reprimir os comunistas, né? Agora, inclusive, ele vai se aliar aos senhores de guerra, que antes ele lutava contra, agora o Chiang Kai-shek vai se aliar aos senhores de guerra contra os comunistas, né? E isso gerou uma grande guerra, a gente chama de uma guerra civil, na China, entre nacionalistas e comunistas, porque o Chiang Kai-shek ele odiava os comunistas, né? Então ele queria o fim dos comunistas, então ele vai começar a perseguir fortemente aí os comunistas. Inclusive, essa perseguição aí do Chiang Kai-shek aos comunistas fez com que os comunistas eles recuassem,
Porque eles perceberam que os nacionalistas iam derrotar eles. E para que isso não acontecesse, os comunistas resolveram recuar. E esse episódio ficou conhecido como a Longa Marcha, ou a Grande Marcha, que ocorreu de 1934 a 1935, tá? Onde os comunistas aí saíram mais do sul e foram em direção ao norte, percorreram aí cerca de 10 mil quilômetros, tá? E esses lugares que eles percorriam, a maioria eram de zonas rurais, onde nós tínhamos muitos camponeses. E os comunistas deram ajuda para esses comunistas, como, por exemplo, atendimento médico, medicamentos, né, naquela época. Ajudaram muito esses camponeses. E aí eles levaram os camponeses, inclusive, para o lado deles, né, os comunistas. Tá? Então, esse episódio foi a Longa Marcha. Então, se eu perguntar lá na prova, supostamente, assim, mas só uma ideia, né? Enfim, quer dizer que eu vou perguntar, mas se eu perguntar na prova, né, o que foi a Longa Marcha, vocês podem falar, né, que foi o período entre 1934 e 1935, onde os comunistas, né, percorreram 10 mil quilômetros e percorreram em direção à zona rural, né, ajudando aí os camponeses, tá? Bom, porém, no meio de tudo isso, o que que acontece ali na China, né? A China, ela é invadida pelo Japão. Os japoneses já estavam na China desde 1930, né? O Japão, nessa época, era um governo de extrema-direita, né? Era um governo extremamente militarista, tá? E que tinha ali ambições imperialistas de dominar regiões aí, né? Então, desde 1930, o Japão estava ali na China, né? Porém, né, em 1931, o Japão ele invade a Manchúria e declara guerra à China em 1937, tá? E aí, né, nesse contexto, novamente, comunistas e nacionalistas vão se unir, entre aspas, para lutar contra o Japão, que o Japão até então era um inimigo em comum, tá? Era o inimigo em comum. Então, tanto comunistas quanto os nacionalistas vão lutar contra o Japão, contra os japoneses, a partir de 1937. Porém, gente, é aquilo que eu falei na sala de aula hoje. Mesmo, né, os comunistas e os nacionalistas lutando ali contra o Japão, não vão pensando que aquela guerra civil, né, de nacionalista com comunista tenha chegado ao fim. Não. Apesar dos comunistas também estarem lutando contra os japoneses, né, ainda assim existia conflitos entre nacionalistas e comunistas, né? O Chiang Kai-shek, como ele odiava comunista, ele sempre nunca perdia a oportunidade, né, de perseguir e reprimir os comunistas, mesmo os comunistas estando também lutando contra aí o Japão. Na primeira oportunidade, o Chiang Kai-shek reprimia ali os comunistas, tá? Porque ele sabia que naquele momento eles tinham um inimigo em comum que era o Japão, mas assim que eles derrotassem o Japão, as lutas entre os dois, nacionalistas e comunistas, ela iria continuar, né? Então, por isso que mesmo os comunistas lutando também contra o Japão, assim como os nacionalistas, o Chiang Kai-shek ele reprimiu e perseguiu comunistas também. Porém, pessoal, em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, o Japão é derrotado pelos Estados Unidos, tem lá as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? E o Japão então ele recua, ele desocupa a China, ele volta lá para suas questões internas e desocupa a China. E aí é onde voltam os conflitos entre nacionalistas e comunistas, porque agora não tem mais o inimigo em comum que é o Japão. O Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Então agora o Chiang Kai-shek vai falar: bom, derrotamos o Japão. Então agora eu vou voltar a descer o cacete naqueles comunistas safados, né? Chegaram até, tentaram, na verdade, fazer um acordo, né? O Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, né? Chegaram a se reunir para negociar um governo conjunto entre nacionalistas e comunistas. Só que não deu certo, porque qual que era a proposta do Chiang Kai-shek? O Chiang Kai-shek chegou para o Mao Tse-tung e falou, ó, seguinte, vamos fazer um governo junto, nós dois, sem briga, né? Porém é o seguinte,
você tem que entregar todas as suas armas. Os comunistas têm que entregar todas as armas deles, armas, bombas, tudo que vocês tiver de armamento, os comunistas têm que entregar para os nacionalistas, né? E claro que o Mao Tse-tung, líder dos comunistas, ele não aceitou isso, ele não quis isso, ele falou de jeito nenhum, né? Como não houve um acordo entre os dois, a guerra entre nacionalistas e comunistas, ela continuou, né? Só que agora, no contexto de Guerra Fria, né? Porque acabou agora a Segunda Guerra, a gente já está num contexto de Guerra Fria. Nesse contexto de Guerra Fria agora, os nacionalistas, o Chiang Kai-shek, ele terá o apoio dos Estados Unidos, né? Ele vai ter ali o apoio dos Estados Unidos na luta contra os comunistas. Porém, o Chiang Kai-shek e os Estados Unidos, eles não enxergavam o seguinte. Lembra na Longa Marcha, ou Grande Marcha, que eles caminharam 10 mil quilômetros aí e foram para áreas rurais e ajudaram muitos camponeses? Então, os comunistas estavam fortalecidos junto aos camponeses, porque os camponeses apoiavam os comunistas, né? E aí teve essa guerra, então, entre nacionalistas e comunistas de 1946 a 1949, tá? Porque como não houve acordo entre eles, a guerra entre eles continuou. Porém, os comunistas estavam muito fortes, porque os comunistas tinham apoio dos camponeses, tá? E aí, o que que foi acontecendo? Quando foi chegando mais ali próximo de 1949, os nacionalistas começaram a perder as suas áreas de influência nas grandes cidades, né? Porque os comunistas tinham os camponeses do lado deles, né? E os camponeses ajudaram nessa guerra. Até que em janeiro de 1949, Chiang Kai-shek e todos os líderes nacionalistas percebem, olha, deu pra gente, já perdemos, os comunistas venceram, né? Aí o Chiang Kai-shek e os líderes nacionalistas vão fugir, né, junto com a burguesia chinesa, vão fugir da China e vão para Taiwan. Taiwan pertencia à China. E vão para Taiwan, a ilha de Formosa, que eles chamavam de Ilha Formosa. E lá eles vão fundar uma república, tá? Então, eles vão fugir da China e vão para Taiwan, chamada de Formosa. E vão fundar uma república lá em Taiwan, tá? Os nacionalistas, cuidado, hein? E aí é declarado, então, a vitória dos comunistas em 1º de outubro de 1949. E aí o Mao Tse-tung vai proclamar a China, a China como a República Popular da China. E aí, de fato, agora sim ocorre a Revolução Chinesa. Agora nós damos início à Revolução Chinesa. Os comunistas chegaram ao poder em 1949 na China, depois dos nacionalistas terem fugido, né? E quais são as primeiras medidas do Mao Tse-tung? Agora o Mao Tse-tung se torna o presidente da China, né? Quais são as primeiras medidas aí do Mao Tse-tung? Pessoal, as primeiras medidas dele vão ser medidas principalmente econômicas, tá? E um grande projeto do Mao Tse-tung foi esse aqui, ó. Eu vou até grifar aqui. Foi o Grande Salto, tá? Grande Salto para frente, tá? A primeira medida, os comunistas tomaram o poder. Ok. Qual foi a primeira medida? Foi esse plano econômico chamado de Grande Salto para Frente. Gustavo, o que que foi esse grande salto para frente? Pessoal, esse plano consistia no seguinte: o Mao Tse-tung, ele tinha como objetivo criar uma série de comunas. O que que são essas comunas? Eram terras coletivas aonde os camponeses eram obrigados a trabalhar nessas terras aí, tá? Plantar nessas terras, praticar agricultura nessas terras e entregar tudo para o Estado, tudo para o governo vender, tá? Então, os governos tinham que trabalhar nessas terras, produzir alimento, produzir grãos e entregar tudo para o Estado. Inclusive, o Mao Tse-tung obrigou os camponeses a entregar tudo que eles já tinham de colheitas anteriores para o Estado vender, tá? Fora isso, esse plano visava promover a industrialização da China. Para você ter indústria, você precisa do quê? De ferro e aço, né? Então, ele vai fazer também com que ah, os é, com que os camponeses produzissem ferro e produzissem aços. Então, esses camponeses, parte deles, foram obrigados a abandonar suas terras no campo, né?
e trabalhar com a produção de metal, né? Então, ele tirou muita gente do campo que produzia alimento e mandou essas pessoas para produzir metal, né? E é claro que isso gerou um caos, foi um resultado desastroso, né? Porque, primeiro, que a produção agrícola de alimento despencou, porque o Estado pegava tudo, né? Os camponeses começaram a passar fome. Fora isso, parte desses camponeses foram retirados da produção, então a produção diminuiu. Metade desses camponeses foram retirados e levados para produzir ferro, para produzir aço, né? Inclusive, na época, pessoal, eles pegavam porta, destruíam florestas para acender as fornalhas para derreter ferro, mas eles não tinham ferro. Aí eles pegavam maçaneta de porta, porta de ferro, panela, faca, tudo isso aí eles pegavam para derreter para fazer aço, tá? E virou um caos isso, né? Esse plano foi um desastre. Isso gerou o que nós chamamos de a Grande Fome na China, tá? Em 1960, esse grande salto para frente tirou a Grande Fome, porque deu errado. A China não conseguiu produzir uma grande quantidade de alimento, a China não conseguiu produzir, industrializar a China, produzir ferro, e isso só gerou fome, gerou uma catástrofe, né? Esse período aí, a Grande Fome, matou de 20 a 40 milhões de pessoas na China por fome. E é isso que explica o chinês naquela época, ele tem que comer cachorro, ele tem que comer morcego, ele tem que comer cobra, porque ou ele comia isso, ou ele morria de fome. E mesmo assim, 20 a 40 milhões de pessoas morreram por conta da fome, tá? Então foi um caos de fato mesmo a China, certo? Nesse momento. E o Mao Tse Tung, ele começou a ser criticado por esse grande salto para frente ter dado errado. Ele começou a ser criticado por membros do Partido Comunista, tá? Saiu um H aqui no partido, mas não é isso não, tá? Ele começou a ser criticado pelos membros do Partido Comunista, né? Pelo grande salto para frente ter dado errado. E aí, o que que o Mao Tse Tung fez? O Mao Tse Tung ele vai criar agora, né, a chamada Revolução Cultural, tá? E eu vou explicar para vocês num vídeo rápido daqui a pouco o que foi a Revolução Cultural, tá certo? Um terceiro e último vídeo.